Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Maria Lousada e hoje nós vamos discutir sobre o projeto político-pedagógico na educação infantil. Esse é um tema muito importante que a gente precisa retomar sempre que a gente puder. Mesmo que vocês já tenham o projeto político-pedagógico organizado na instituição de vocês, é importante esse debate. E se ainda não tem, é fundamental e urgente, participar desses debates, iniciar todo o processo de discussão, de elaboração, para que a gente possa ter um documento que seja a nossa voz, que seja o nosso querer dentro da instituição de educação infantil. Por isso que, para iniciar, nós vamos já começar destacando que o projeto político-pedagógico é um documento legal e político que representa a identidade da educação infantil. Então, ele representa a identidade daquela instituição de educação infantil. E ele apresenta os princípios, valores e visão de mundo da comunidade escolar. Então, se ele representa a identidade da educação infantil e traz esses princípios, esses valores, essa visão de mundo da comunidade escolar, ele representa também a identidade, ou principalmente a identidade da comunidade escolar. Porque a educação infantil existe porque tem uma comunidade ali. Então, essa identidade que a gente fala da educação infantil é a identidade da comunidade escolar naquele contexto e da educação infantil também nesse contexto. Então, aqui a gente traz duas questões importantes que a gente não pode perder de vista. A educação infantil, que é a instituição de educação infantil, e a comunidade escolar, que são as pessoas que fazem parte dessa instituição de educação infantil. Uma terceira questão que a gente traz é que o PPP constitui um acordo coletivo que traduz qual o objetivo primordial, que quer dizer onde se quer chegar com a educação das crianças. Então, se ele constitui um acordo coletivo, e nós falamos de comunidade escolar, isso significa que esse acordo precisa ser estabelecido nessa comunidade escolar. E é um conjunto de propostas que visa explicitar os princípios filosóficos, a perspectiva teórica que nós vamos adotar, que aquela instituição vai adotar. E além de tudo isso, ainda precisa ficar claro a metodologia de trabalho, os aspectos avaliativos, o funcionamento da instituição educativa e as prioridades. Por isso que é um acordo coletivo, por isso que precisa ser discutido com a comunidade escolar, para que todos e todas, além de ter vez, de ter voz, além de poder participar, vai se ver naquele projeto, e se vendo naquele projeto, vai junto na implementação, porque ela representa os seus anseios, ela representa as suas reais necessidades. Então, essas questões a gente traz como reflexões iniciais para relembrarmos como que nós montamos o nosso projeto político-pedagógico, que nós chamamos de PPP, e como que a gente precisa agora revê-lo, ressignificá-lo, tendo como premissa básica esse consenso, essa interlocução que precisa existir na comunidade escolar. Por que que a gente tem que montar um PPP? Ai, meu Deus, de novo montar um PPP, de novo escrever. Porque tem muita gente que acha que escreveu uma vez, pronto, acabou. Porque ainda tem aquela visão de documento de gaveta. Escreveu, acabou, guardou o documento, já tô bem, não preciso mais pensar nesse documento. E não é dessa forma que a gente pensa. A gente pensa o documento para ser usado, para ser reescrito, para ser anotado, para ser lido, para ser relido, para ser aprofundado, para ser avaliado.
né? Precisa ser um documento numa dimensão, né, de um currículo vivo, de um currículo que acontece de fato no cotidiano da instituição de educação. E nesse sentido, nós precisamos relembrar quando surgiu o PPP. E o projeto político-pedagógico surgiu após a Constituição de 88, né, com a finalidade de dar mais autonomia às escolas. Olha só. Então, a gente fala, a gente luta, a gente deseja, a gente pede mais autonomia. E o PPP, ele é um documento que pode instigar essa autonomia. Então, aí a gente fica pensando assim, mas tudo depende muito da secretaria, depende muito da diretoria, depende muito de quem está gerenciando para a gente ter essa autonomia. Sim, depende, a gente sabe disso. Mas a gente precisa saber também que depende muito de nós, né, da seriedade que a gente tem com o documento, no sentido de que, sendo um documento coletivo, com a característica política que a gente colocou, né, e com a voz, né, com as reais necessidades daquela comunidade escolar, escrito naquele papel, naquele documento, que é um documento legal, nós podemos fazer as nossas lutas, fazer as nossas reivindicações, né, problematizar o nosso cotidiano junto às autoridades de uma forma mais legal, né, de uma forma menos vulnerável. Né? Fica mais legal do ponto de vista da legalidade. Desse modo, né, o PPP passou a ser regido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, que é a LDB, que foi sancionada em dezembro de 1996. E lá nos artigos 12, 13 e 14, ela orienta que a escola deve determinar a execução da sua proposta pedagógica. Então, essa autonomia, nós sabemos que a autonomia é uma autonomia relativa. Né? Ninguém tem uma autonomia total. Né? Nem as autoridades que coordenam as nossas escolas, nem a Secretaria de Educação, né? Nem o Ministério, tem uma autonomia total. Todo mundo tem uma autonomia, né, relativa. Agora, aquilo que me cabe enquanto instituição de educação infantil, eu preciso me apropriar e fazer valer. Então, se eu não tenho esse documento escrito, pensado, repensado, sendo, né, colocado em prática porque foi produzido com a comunidade, eu acabo enfraquecendo a minha autonomia. A minha autonomia eu vou conquistando nesse processo. E após esse período, né, o documento passou a ser obrigatório em todas as escolas. O fato de ter sido obrigatório e muitos de nós ainda não estarmos, né, conscientes da necessidade do mesmo, nós acabamos produzindo porque alguém está exigindo. E aí, nesse sentido, vira um documento de gaveta. A partir do momento que a gente faz um documento, porque ele é um documento legal e político, e porque na minha comunidade, na minha instituição de educação infantil, eu preciso e considero esse documento importante, porque é com base nele que nós vamos fazer todas as discussões necessárias, todas as implementações das ações que são necessárias. Tendo esse documento como nosso documento orientador, aí tudo muda. Então aí a gente não vai fazer porque alguém está obrigando. A gente vai fazer porque é uma necessidade, porque nós desejamos e queremos. Né? Então, nesse sentido, quando ele passa a ser obrigatório, tem uma vantagem, porque obriga todo mundo a se debruçar, mas também tem a desvantagem, porque aqueles que estão menos envolvidos acabam fazendo só para cumprir o que se pede, e não
para de fato vivenciar uma gestão compartilhada, uma gestão, né, que vive um processo de interlocução com a comunidade escolar. Então, por isso a gente traz, quando surgiu, para a gente estar rememorando e estar entendendo. Né? E olha só, em 88, nós estamos em 2022, né? Aqui discutindo sobre a importância do mesmo e fazendo incentivo para aqueles que ainda não têm escrito e aqueles que têm e que estão engavetados. Né? Porque aqueles que têm já estão, né, no processo de discussão, né, no seu cotidiano, vão entender o que eu estou colocando aqui, né, e vão poder até nos ajudar com sugestões aí, né, quando puderem estar colocando com ideias, para que a gente possa estar, né, aprimorando todo esse processo, toda essa organização da educação infantil. Por que projeto político-pedagógico? São 3 palavrinhas que são muito importantes, né, nesse documento que a gente precisa rever e se apropriar. É projeto porque reúne propostas, ideias e opiniões concretas para serem implementadas num determinado tempo e espaço escolar. Então, não é um programa, mas é um projeto porque faz parte de um projeto de vida, né? Faz parte de um propósito de vida de uma comunidade. É político por considerar a escola um espaço de formação de pessoas com consciência crítica, de modo a atuarem no contexto em que vivemos com foco na coletividade. Então, aqui nós não estamos falando que é um documento legal e político do ponto de vista político partidário. Nós estamos falando do ponto de vista de uma consciência crítica. E é pedagógico porque a escola precisa assumir o seu papel de sistematizadora dos conhecimentos científicos numa organização didática pedagógica. Então, se a gente pensar que é um documento legal e político, a gente poderia acrescentar e didático-pedagógico. Ele precisa apontar as questões didáticas pedagógicas. É fundamental também nesse processo. Por que o PPP é importante? Essa é uma pergunta que a gente escuta muito nas palestras, nas orientações que a gente faz, nas consultorias, a gente escuta muito. Mas por que o PPP é importante? Essa pergunta muitas vezes vem em 2 dimensões. Vem na dimensão de que eu não estou muito afim de escrever um PPP, muito enjoado, dá trabalho, já está tudo aqui na minha cabeça, eu faço um plano de ação e está ótimo. E também vem por que é importante para aqueles grupos que também estão num processo de busca, estão num processo de reorganização, estão num debate significativo e gostam, né, e desejam estar deixando bem claro no documento qual é a importância do documento. Então, essa pergunta ela vem nessas 2 dimensões. E aí, para aqueles que às vezes perguntam porque estão entediados, não estão muito afim de escrever ou de reescrever o PPP, nós diríamos que ele é importante devido à necessidade de garantir o direito à educação básica de qualidade, né, no que se refere à universalização do ensino obrigatório e ampliação das oportunidades educacionais, como em relação à valorização dos profissionais da educação. As diretrizes, metas, estratégias para a política educacional são determinadas pelo Plano Nacional de Educação, pelo PNE. E essa política, ela indica, né, ela aponta a necessidade do PPP. Nesse sentido, o PPP é muito importante na medida em que a instituição de educação infantil, em consonância, né, com o Plano Nacional de Educação, vai procurar colocar nesse documento que é legal o que aquela comunidade de fato está precisando. O que aquela comunidade escolar
de fato necessita. E a partir daí, né, com um documento organizado, com uma comunidade organizada, nós vamos à luta. Então, o PPP não é só uma produção coletiva para ficar no locus da escola, restrito ao locus da escola. Não. Ele é um documento para ser usado no locus da escola e nas interlocuções necessárias que nós precisamos fazer para fora da escola, né? Com a Secretaria de Educação, né? Com o governo, com a política nacional de educação, com a política municipal, com a política estadual. Quer dizer, o nosso documento vai estar em consonância com essas políticas, no sentido de que nós temos, né, toda uma documentação legal que estão acima de nós enquanto hierarquia. Mas enquanto instituição de educação, e aqui no caso de educação infantil, com esse documento nós vamos ficar mais fortalecidos para interagirmos com essas políticas, né, inclusive no sentido do debate crítico, né, do apontamento das questões que porventura não estejam chegando aqui no locus do nosso contexto, da nossa educação infantil. Então veja que ele é político na sua essência, né? Ele exige de nós uma consciência crítica, ele exige de nós uma vontade política, didática pedagógica, de melhoria da educação das nossas crianças. Então, nesse sentido, ele é muito importante, ele é fundamental. Não dá para a gente, em 2022, estarmos no contexto escolar, estarmos inseridos na educação infantil sem um documento dessa natureza.